Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Samara, mas pode me chamar de Sami. E eu fiz odontologia na Universidade Federal do Paraná. Então eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho da minha experiência e até mesmo talvez ajudar alguém que queira fazer odonto ou queira fazer odonto na UFPR, ter mais ou menos uma ideia aí de como é que funciona o curso. Então, gente, eu peguei o currículo antigo ainda da Universidade Federal do Paraná. Ainda tem algumas turmas fazendo esse currículo antigo, mas já existe um currículo novo em vigor. Então, se você vai entrar agora na Universidade Federal do Paraná, por exemplo, você já vai pegar o currículo de 10 semestres, né? De 5 anos. Eu peguei o currículo de 9 semestres, 4 anos e meio. E na Odonto, basicamente, o primeiro 1 ano e meio, ou seja, os 3 primeiros semestres, eram do chamado ciclo básico. Então, são disciplinas semelhantes para todos os cursos da saúde, com variações ali de carga horária. Então, era um semestre já muito cansativo, gente. Era bem cansativo porque na UFPR é dividido em 2 campos ali o curso de odonto. Então, a gente fica no botânico e no politécnico. O botânico é onde ficam as clínicas, né? E o politécnico é onde acontece o ciclo básico. Então, todas as matérias inerentes ao odonto, a gente faz ali no botânico. E quando tinha as matérias do ciclo básico, tinha que ficar atravessando de um campus para o outro. Isso às vezes mais de uma vez durante o dia. E é um curso integral, então você não consegue trabalhar. O que entra aí para dificultar um pouquinho do fato do curso ser muito caro, né? Então a gente às vezes começava às 7h30 da manhã e ia embora às 6 da tarde, porque tinha aula o dia inteiro. Confesso que esse ciclo básico não é muito bacana, gente. Ele é bem desanimador em alguns pontos, assim, e as provas são bem difíceis. Então já é uma prova de fogo aí pra ver se você aguenta esse começo do curso, sabe? Eu não vou falar sobre todas as matérias, porque senão ficaria um vídeo extremamente extenso. Então minha ideia é focar na parte da odonto mesmo. Mas no primeiro semestre a gente já teve 7 disciplinas. Anatomia, biocel, bioquímica, e algumas delas têm bioquímica 1, bioquímica 2, bioquímica 3, e assim vai, tá? Então, a dica é estudem para poder passar por essas disciplinas e conseguir chegar até o ciclo mais clínico, que é a partir do quarto semestre, quinto semestre, tá? Nesse primeiro semestre, a gente teve 2 disciplinas da odonto, que era biossegurança, que é você aprender a ter um ambiente seguro para você e para o paciente, considerando que os instrumentais, o, o ar, dependendo do que você vai fazer, vai estar contaminado, como você se protege com os seus EPIs, como você se cuida para não se perfurar, são esse tipo de coisa que é o que você vai levar para o seu dia a dia, né, num consultório, durante a universidade, para o resto da vida. E a gente teve introdução à saúde coletiva, já para ter ali uma pincelada, um gostinho sobre a saúde pública, né? A gente aprende também algumas doenças básicas, como elas acontecem ali, também de uma forma mais básica. E a gente tem ali o ponto alto da matéria, né? Que é ir numa escolinha e ensinar para as crianças a higiene bucal. Então a gente vai lá, e olha nos dentinhos deles para ver se tem cárie, anota na agenda para a mãe levar numa unidade básica, né? A gente ensina escovação, faz um teatrinho ali, porque normalmente a gente pegou crianças mais jovens, de uns 4 aninhos, 3 aninhos, por aí. E aí a gente leva mimos para eles de dentinho, coisas que façam com que eles tenham uma memória afetiva, uma coisa boa sobre o dentista e comecem a cuidar desde cedo, né? Ou contem para os pais super animados sobre como foi e consigam cuidar. Então a gente fala sobre hábitos de dieta, né? Evitar muito açúcar, ter que escovar depois das refeições e tudo mais. E falamos às vezes um pouquinho sobre o uso do fio dental também, para eles já terem essa noção. Então é muito legal, é uma experiência muito bacana. A gente também teve metodologia da pesquisa em saúde, que basicamente era para explicar um pouco sobre a base de dados, né? Como você pesquisa um artigo numa base de dados, as partes de um artigo, como escrever, entre aspas, um artigo, porque a gente não escreveu um artigo ali ainda, né, primeiro período. Mas era complicado só no sentido de que mais pra frente a gente tem que fazer um TCC no último semestre, apresentar um TCC, né? E você só teve algo do tipo no primeiro semestre, entendeu? No nosso currículo não tinha matéria TCC. Agora no currículo novo que eu saiba tem. Então vai facilitar para as pessoas que vão ter que apresentar, sabe? Mas acho que não ficou claro, a gente apresentou de qualquer forma o TCC, tá? Mesmo não tendo a disciplina, a gente precisou fazer. Indo para o segundo semestre, já tem algumas coisas ali como anatomia odontológica. No primeiro era anatomia geral. Então, o que acontecia? A gente teve toda uma visão sobre os sistemas do corpo humano de novo, como se fosse o ensino médio, só que um pouquinho pior. E tinha as provas práticas, que eram no laboratório, um cadáver, né, uma peça,
com alguns palitinhos com números e você tinha que dizer qual parte daquele órgão era, de qual sistema, depende, a pergunta era variada, né? E você tinha 30 segundos, então você tinha que olhar, você não podia tocar, você só podia olhar e dizer o que que era. Então era bem intenso, sabe? E no segundo semestre a gente teve anatomia de cabeça e pescoço, daí tinha as peças também, só que voltada à cabeça e pescoço e da atuação do cirurgião dentista, né? Vale ressaltar também que no primeiro semestre, na parte de anatomia, a gente teve a parte dentária, que daí a prova você podia tocar, era com dentes extraídos e você tinha que dizer em número, né, de acordo com a classificação, qual era aquele dente, se ele era superior ou inferior, do lado esquerdo ou direito, né? E o número, tipo, se ele é um incisivo, um canino, um pré, enfim. Aí no segundo semestre, eu tô aqui com o meu notebook para não esquecer. Em relação ao odonto mesmo, a gente teve o estágio supervisionado, que a gente acompanhava os alunos da clínica integrada, que são os que já estão para se formar. Um dia da semana lá, acompanhava eles e tinha que fazer um relatório do que eles fizeram. E chegava alguns momentos que a gente tinha de discussão, via os alunos apresentando algum caso que achou legal que acompanhou, já para ter mais ou menos uma ideia ali de tudo que o dentista faz, né? E também tivemos a odontologia em saúde coletiva 1, né? Que daí é diferente daquela que a gente foi na escolinha, porque daí a gente já tem uma parte clínica para aprender a fazer limpeza, né? Uma profilaxia. Só que geralmente a gente vai convidar pai, mãe, amigo, namorado, enfim. Não vai ser um paciente da lista da universidade, ele tem o primeiro contato com o familiar para você testar as suas canetas que você comprou, né? Enfim. Inclusive, gente, o kit acadêmico, né, que são as canetas, é um item, assim, essencial, indispensável. Sem ele você não faz o curso, mas que custa aí uns 2.500, mais ou menos, um kit acadêmico. Existem marcas que eu sei que eu já vi por uns 800, R$ 1.000, mas eu não sei se é boa, tá? Talvez para a universidade ali ela funcione bem, mas quando você estiver trabalhando e ganhando por isso, tendo um retorno financeiro, é interessante investir numa marca boa. No terceiro semestre, que é o último desse ciclo básico, graças a Deus, a gente teve basicamente duas matérias voltadas ao odonto, que eram materiais odontológicos, que você começa a ver os materiais que a gente usa em clínica, só que ela é mais fácil, né? A segunda parte de materiais, que daí é no quarto semestre, é bem mais difícil. Então ali é bem interessante que a gente começa a aprender sobre alginato, gesso, a gente tem laboratório, então a gente faz moldagem, a gente faz vazamento de gesso, a gente faz algumas etapas também laboratoriais de prótese. Já é ali para ter um gostinho de como é que funciona, né? E a parte também mais química daqueles materiais. A gente tem um pouquinho de uma ideia de como é que funciona o clareamento, né, quimicamente falando. E a gente também tem radiologia. Então, ali no terceiro semestre, a gente vai fazer as nossas primeiras radiografias com a sua dupla, né, com o colega, né, não é em paciente também. Então, a gente aprende sem posicionador, né, que depois você acaba só usando o posicionador porque é mais rápido. Então, você aprende ali como é que você posiciona o cabeçote, você acha uma bissetriz de um ângulo formado pelo longo eixo do fílmico, longo eixo do dente, e aí você aprende ali a acionar o raio-x. E tem prova prática, que eles sorteiam ali um tipo de uma radiografia de um determinado dente, e vocês sorteiam também quem vai ser a tua dupla do teu colega, você tem que tirar a radiografia, e ainda, às vezes, você revela, a nossa turma não teve que revelar, então você só descobriu tua nota aleatoriamente, assim, saiu tua nota, e ficava todo mundo nervoso, será que a minha radiografia saiu? Será que ela saiu branca? Será que eu errei o ângulo e não apareceu nada? Dava momentos de tensão, assim. Mas no final dava tudo certo. Então, olha, gente, o ciclo básico, como eu falei, é bem chato. Eu não gostei. Mas ele tem sua importância também, né? E não desanimem com ele, tá? Não desistam com ele, porque depois, quando você chega no odonto, as coisas começam a melhorar. Eu já quis desistir durante o ciclo básico, eu fui gostar mesmo do curso a partir do final do quarto período. Aí eu já tava gostando, já tava tendo mais habilidade. A gente se assusta um pouco porque a gente não sabe das coisas, não sabe fazer. Eu nunca tive dentista, eu nunca tive nenhum protético na minha família também, então nunca vi muita dessas coisas. E eu tive dificuldade para desenvolver habilidade manual no começo, mas depois você vê que vai, gente, de verdade acontece o negócio, então não desistam de início, tá? Um ponto aqui importante que eu preciso ressaltar para vocês, que interferiu diretamente na minha experiência,
é que a minha turma pegou pandemia, né? Então, como a gente pegou pandemia ali do ciclo básico, a gente tava começando o último semestre do ciclo básico, algumas coisas ficaram meio sem pé nem cabeça. A gente fez algumas disciplinas no modelo EAD, que eram só teóricas, né? A grande parte dessas disciplinas do ciclo básico, imuno, bioquímica oral, patologia geral, a gente fez no EAD. E daí, no quarto período, como eu falei de radiologia e materiais, a gente fez híbrido. Então, a parte teórica a gente fazia em casa e a parte laboratorial, clínica, a gente fazia na faculdade, né? Então, ali no quarto semestre, eu tinha eliminado algumas disciplinas também no modelo EAD, como anestesia e emergências médicas. Ela é uma disciplina só teórica, de qualquer forma, tá? Depois, eles abrem um curso para alunos em grupos menores aprender a parte prática da anestesia antes de entrar na clínica, né? Antes de entrar no primeiro atendimento que a gente tem ao paciente. Então, no quarto período, a gente teve já mais matérias da odonto, a gente teve o estágio supervisionado 2 também, que eu fiz EAD, mas para quem faz presencial, basicamente você acompanha algumas turmas assim, na parte ou de dentística ou na parte de cirurgia. Às vezes eles te designam uma semana para um, outra semana para outro, para você ter esse contato com as duas áreas, né? Tem gente que não gosta de cirurgia e queria ficar só na dentística. Mas pra gente também, a gente faz a dentística operatória, que é a dentística em laboratório com o manequim. Então a gente tem aqueles manequim com dentinho e você vai usar a tua caneta, a tua broca para aprender a fazer preparos, por exemplo, para resina, para amálgama. A gente ainda teve aula com amálgama, aprendemos a fazer. Aprende ali sobre os materiais restauradores, já sabe sobre resina, sobre adesivos, ácido fosfórico e outras coisas. Então é uma disciplina extremamente importante para dar aquele pontapé inicial da clínica, sabe? A gente teve farmacologia odontológica também, porque nós dentistas prescrevemos, então a gente precisa saber montar um receituário, fazer essas coisas, a gente tem todas as classes de medicamento. Eu também fiz online essa disciplina, né? A gente tem a parte de semiologia aplicada, que é o nosso primeiro contato com o paciente. Ele vem pra gente fazer anamnese, identificar a pressão, fazer palpação de linfonodos, olhar a boca, fazer um primeiro odontograma completo, vendo quais dentes ali tem cárie, quais dentes a cárie já tá muito avançada, vai ter que fazer canal. Então a gente faz uma identificação de todas as necessidades do paciente, aí radiografa o paciente também. E a gente tem uma ideia de como monta um plano de tratamento que vai servir para encaminhar esse paciente para as outras disciplinas. Então acaba sendo até um favor aos outros alunos, né? Nesse semestre a gente tem também patologia oral, que basicamente já é uma ideia de algumas doenças da cavidade oral, mas o foco ali é a interpretação de lâmina histológica. Mais pra frente vai ter uma disciplina de doenças da cavidade bucal, que o foco é a doença, a parte clínica, biópsia, etc. Então, na patologia era mais histológica, eu acabei fazendo online também. A gente tem no quarto período também a oclusão dentária. E aqui vocês têm que comprar um articulador, que é um instrumento grande, assim, que faz uma representação das relações intermaxilares do paciente. Então, você faz o modelo em gesso superior e inferior, monta em articulador para tentar representar o que acontece originalmente na boca, né? E esse articulador é caro, gente, ele custa mais de R$ 1.000. Então, eu, por exemplo, ganhei o meu, graças a Deus, de uma amiga muito querida minha, que me inspirou a entrar na odonto, né? Ela é dentista odontopediatra. E eu ganhei um antigo dela que me serviu muito bem durante a graduação, tá? Então, tentem comprar usado, gente. Vale muito a pena comprar certos materiais usados, porque você economiza 30, 40% do valor do novo e em excelente qualidade. Eu acabei comendo bola em alguns sentidos de material usado. Eu só fui comprar material usado no sexto semestre, uma coisa ou outra. A maioria das coisas eu comprei novo, então acabei gastando um pouco mais, sim. Mas mesmo assim, mesmo você comprando usado, o curso acaba saindo caro, as listas saem caro, tá, gente? Então se organizem financeiramente, é uma dica bem importante que eu dou aí. Aí o quinto período é o ciclo clínico já, né? Ou voltado completamente à odontologia, né? A gente teve dentística restauradora 1, então a gente aprendeu no laboratório no semestre anterior a parte de restaurações, a gente faz no paciente daí, tá? Então o paciente vem uma lista de encaminhados pela faculdade que necessitam de restaurações, então eles vêm pra gente ali fazer.
A gente teve DTM, que é a área da disfunção temporomandibular, né? Então a gente trata com as dores articulares, dores musculares, realizamos os dispositivos interoclusais, que é aquela placa para bruxismo, então a gente aprende a fazer. Muito legal, ensinamos os exercícios também faciais para os pacientes que sofrem com dores crônicas. É bem resolutivo, é bem interessante. Temos a endodontia 1, então é a disciplina laboratorial de tratamento de canal. Então a gente aprende a fazer abertura, usa os instrumentais, as limas ali, aprende a fazer um canal, aprende a obturar, né? Então a gente tem o beabá da disciplina ali, teórica também, aprendemos ali a etiologia do uma endo, né? O porquê que levou a dar canal, substâncias que a gente utiliza ao longo do tratamento odontológico, extremamente fundamental. A gente tem Saúde Coletiva 2, que daí também é uma disciplina voltada ao SUS, só que ela é completamente teórica. Então, para você que tem vontade de fazer um concurso público na área do odonto, tem que saber isso. É uma disciplina que fala sobre as políticas nacionais de saúde pública, muita questão de data, muita questão de lei também, né? A gente tem periodontia 1, laboratorial também, então a gente aprende a fazer a raspagem dos cálculos dos tártaros em um manequim, então é para aprender posicionamento, né? A parte da ergonomia na odontologia a gente vê bastante ali, então também é uma disciplina interessante. No final a gente aprende a sondar o colega, né? Para ver se tem algum problema de gengiva, algum problema periodontal. A gente tem prótese total. No caso da nossa turma, não foi uma experiência muito legal, porque, como era pós-pandemia, a lista de pacientes para prótese total, que geralmente são mais idosos, não tinha paciente suficiente para a turma, então a gente acabou fazendo tudo laboratorial. Basicamente, a função de um protético foi o que a gente fez ali. Protético não é dentista, tá, gente? É a pessoa que faz. A gente manda, por exemplo, um molde, né? Um modelo pro protético. Ele faz ali a dentadura, ele faz as partes que a gente tem que ir provando no paciente. Então, é um trabalho em dupla, né? É muito importante ali a gente mandar as coisas satisfatoriamente, né, pro protético, bem moldadas, para ele ter uma base e fazer um trabalho bem feito e trazer de novo pra gente. Então, é um trabalho, como eu falo, em equipe aí. E também, por último, a gente fez terapêutica aplicada. Eu tinha feito EAD também, essa disciplina, que é aí que a gente aplica a farmacologia, tá? Então, eles voltam ali algumas questões de medicação para determinados casos, eles focam bastante ali em situações que a gente não pode misturar certas medicações. Então, é uma disciplina fundamental aí para quando a gente entra na clínica e precisa prescrever para o paciente. E o sexto período, gente, é um período que acho que foi a minha maior lista de material. Acho que são R$ 6.000 a lista desse semestre, porque tem bastante disciplinas caras. Então, tem cirurgia e a marmita de cirurgia, né? A caixa que a gente usa esterilizadora já é cara. As alavancas, os forceps. Alguns forceps tem na universidade, mas algumas coisas tem que comprar. Então, é bem caro, né? Pra você comprar, mesmo que não seja a melhor marca, são instrumentais mais caros, né? E aí, gente, que entra o porém que eu falei, se você não gosta muito de sangue, talvez seja uma questão um pouquinho desconfortável aí pra você fazer. Então repense se não vai ser uma coisa que vai te atrapalhar tanto ao longo do curso o fato de você não gostar de sangue, tá? Outra disciplina que a gente tem é endodontia 2, que daí já é em paciente. Então é pra um ou dois canais, né? Dentes com um ou dois canais, você trata ali no paciente e aprende a fazer a endodontia automatizada, que é diferente da endodontia do laboratório, que é manual. Então ali você já vai ver que dá uma facilitada no trabalho bem grande, viu? E assim, gente, é uma disciplina que pra mim foi muito tenso, porque eles te avaliam se você conclui o tratamento de canal. Não é uma avaliação diária, sabe? Como era na dentística, que você fez aquele dente e você recebe nota por aquele dente. Não. Aí vão ser várias sessões para conseguir completar um tratamento de canal, e se você não conclui ele, ó, tua nota vai lá para baixo. Então é bem tenso, porque às vezes o paciente falta, como foi o meu caso, e aí você já tem uma nota ruim, você tem que depender de uma nota muito alta na teórica para você não ir para recuperação. Então é uma coisa bem, dá assim um nervoso, sabe? A gente teve estomatologia, que daí, lembra que eu falei da patologia oral lá, bucal? Basicamente, doenças que nem foram faladas lá, só que a questão clínica. A gente atende o paciente, faz biópsia, que é um diferencial ali da UFPR, porque que eu saiba, não é toda a universidade que realiza biópsias. A gente tem o laboratório lá de histopatologia, então ele já vem com um laudo pra gente entregar também pro paciente depois da avaliação, né, do exame.
E a gente teve a experiência de usar o laser cirúrgico também para realizar. A gente podia fazer a cirurgia de biópsia lá, inclusive era um dos objetivos da disciplina que a gente aprendesse a fazer biópsias incisionais, excisionais. Então é uma disciplina que agrega muito valor, sabe? Outra coisa que a gente tinha é odontopediatria 1. Então, ela é teórica, todo o conteúdo teórico da parte de crianças e bebês, né? A gente aprende primeiro teórico para no outro semestre para clínica. Tínhamos também prótese fixa laboratorial, então com o mesmo manequim que a gente usava em dentística, a gente trocava os dentes, comprava dentes novos e usava para fazer os preparos de um dente para receber uma prótese, né? Essa é a ideia ali. E tinha que fazer os provisórios também, então a gente prepara o dente e aí aprende a fazer o provisório, que vai em cima como se fosse uma capinha protetora ali, porque se fosse num paciente, você não faria ele voltar para casa com o dente desgastado, né? Você bota uma proteção ali. E tinha provas práticas ali no laboratório, que era bem complicado, porque o que a gente fazia em 4 horas, por exemplo, em uma aula de 2 horas você fazia preparo, em outra aula de 2 horas você fazia um provisório. Então, na prova você sorteava, sei lá, um dente, uma técnica, e você tinha que fazer o preparo e o provisório para aquele dente em 2 horas. Então, você tinha metade do tempo para fazer duas coisas. E era um desespero, gente, porque daí você ia fazer o desgaste do seu provisório, ia polir o provisório voava longe, e o chão ali do laboratório era cinza, e daí você não encontrava o teu provisório que voou. Aí mais de um colega ao mesmo tempo perdendo e dava um desespero. E a gente pedia vassoura emprestada para ir conseguir catar o provisório, procurar, começar a varrer a sala até tentar achar. E às vezes o pessoal chorava de desespero porque perdeu e ia ter que começar de novo, não ia dar tempo. Então era bem tenso. A gente teve a disciplina de prótese parcial removível, também a PPR, teórica e prática, daí já era no paciente ali. E era uma disciplina com bastante conteúdo, é uma disciplina complexa, mas era tranquilo, a clínica não foi nada assim, nenhum bicho de 7 cabeças, né? Mas é demorado. A parte de prótese, como a gente faz uma parte, daí envia para o hipotético, daí volta pra gente, vão várias semanas até você concluir uma prótese, sabe? E também a gente teve a radiologia odontológica, imaginologia 2, que é visualizar imagens, slides de questões, né, anatômicas e de doenças também ali que podem ser visualizadas pela radiografia, geralmente questões ali ósseas, algumas coisas assim, a gente aprendia nessa disciplina. Chegando ali no 7º período, a gente tinha cirurgia e traumatologia bucofacial 2, que é basicamente acompanhar o pessoal da residência, né, porque lá tem o serviço da residência, para remoção de terceiros molares inclusos, que daí já são dentes mais complexos. O pessoal da residência faz outros tipos de cirurgia lá também, né? E vão para outros hospitais aqui em Curitiba para realizar cirurgias maiores, como ortognática. Mas ali a gente acompanha e auxilia eles nas cirurgias de siso. Basicamente é isso, tá? E auxilia a tirar ponto de paciente. É bem proveitoso. A gente tem também dentística restauradora 2, que entra a parte de restauração novamente. Ela é dividida metade em laboratório e metade em clínica. Então, são preparos diferentes, são restaurações já indiretas que a gente chama. Algumas vão para o protético também, voltam pra gente. Outras são diretas, como faceta direta em resina composta. A gente aprende a fazer ali também. Que eu acredito que essa parte de indireta e faceta talvez seja um diferencial. Na UFPR também, não sei se todas as universidades fazem onlay, inlay, overlay, mas a gente faz ali, é bem bacana. A gente tem a endodontia 3 também, gente, que daí já é tratamento odontológico de molares, superior ou inferior. Também é um diferencial, eu sei que não é toda universidade de odonto que tem endo em molares. Geralmente eles fazem até premolar, mas molar não, manda para especialização, e ali a gente faz. Odontopediatria 2, então a gente atende a parte de crianças ali. É bem legal, você aprende porque é um universo totalmente diferente, né? Eu não tive experiências com coisas muito diferentes ali nas crianças, eu não fiz grandes casos, não fiz, por exemplo, canal em dente descido, fiz uma cirurgia, só não tive muita experiência ali na odontopediatria, mas é como eu falei, varia muito do caso que você pega, em todas as áreas varia muito do caso que você pega. Então, por exemplo, a minha experiência em canal é diferente da experiência do meu outro colega, entendeu? A minha experiência em cirurgia é diferente do outro colega, varia muito dos casos que você pega pra fazer. A gente teve ortodontia preventiva, que é mais a questão infantil, né, também. E assim, era laboratorial,
E era basicamente dobrar fio de orto, ficar dobrando em sequências, fazendo coisas. Eu não gostava muito, eu tive uma expectativa um pouquinho diferente do que eu esperava ver na orto. E eu também não tive oportunidade depois, mais adiante, no final do curso, de atender e fazer ali um aparelho para alguma criança. Na verdade, a gente não faz, né? A gente molda e manda pro protético, a gente pode fazer alguns ajustes, mas fazer ali, geralmente, a gente não faz. E realmente eu percebo que para quem quer seguir ortodontia, você acaba tendo que fazer uma especialização depois, porque na graduação você vai conseguir resolver ali questões mais iniciais de alguém que está desenvolvendo um problema de oclusão, você fazer ali um aparelho, melhorar a situação, preventiva mesmo, gente. O que mais que tivemos ali? Pério 2, aí a parte de raspagem em paciente mesmo, então eles vêm pra gente sonda, dá diagnóstico, trata a doença periodontal, bem importante. Quem teve a oportunidade pode fazer uma ou outra cirurgia periodontal, mas geralmente não faz. E tivemos também a prótese fixa em paciente, daí o que a gente fez de preparo provisório em laboratório, a gente executa no paciente. No 8º período, você já tá quase terminando o curso ali, então você entra na clínica integrada. A clínica integrada tem duração de 2 semestres. Você recebe prontuário de 7 pacientes, ou 8, caso você faça pediatria. E você tem o objetivo de fazer uma anamnese, um diagnóstico de todas as necessidades daquele paciente. Então, antes a gente tinha as clínicas individuais. Então, eu tô indo pra clínica de canal, eu vou só fazer canal. Agora, eu tô indo pra clínica de dentística, eu vou só fazer dentística. Agora, na integrada, não. Você analisa todas as especialidades que ele precisa e faz todas as especialidades naquele paciente. Então, você acaba estabelecendo um vínculo. Teu paciente pode vir mais de uma vez na semana, você organiza os teus horários de acordo com os professores de cada área que vão estar naquele dia. Então, ali você já começa a ter uma ideia de uma rotina de consultório. Você monta um plano de tratamento, você segue o teu plano de tratamento. Se acontece alguma coisa ali na clínica, por exemplo, e o professor da área que você ia fazer faltou, ou você não tá com o instrumental daquela área, você troca o que você vai fazer. Então você tem um pouquinho mais maleável o que você faz. Você sai daquele sistema engessado e vai para um sistema mais aberto do que você vai fazer, sabe? E o professor ali, óbvio, ele também vai ver o começo, o meio e o fim e ele vai te dar uma nota. Então as notas ali na integrada, elas são diárias, tá? A gente teve uma disciplina de administração e planejamento profissional que falava um pouco aí sobre o que esperar do futuro, oportunidades que a gente tem de pós-graduação, algumas coisas assim. A gente esperava que fosse falar um pouco de administração de consultório, né? Porque é uma realidade de algumas pessoas que vão abrir consultório, mas acabou que não falou muito, não. Implantodontia a gente tem, mas é uma implanto teórica, então é pra gente ter uma noção de como é feito o implante, das plataformas protéticas e certas coisas, mas a gente não executa também. Odonto legal é a parte de ética, é parte de termo de consentimento, de como você se proteger, de como você atuar dentro do que o conselho da tua profissão, né, predomina, do que ele exige que você faça, seus direitos e deveres do paciente. Então é para você conseguir atuar na tua profissão de forma eticamente correta, né? Então é o que todo dentista deve fazer depois de formado, e até mesmo durante a graduação, né? E também tem um pouquinho ali de odontologia forense ali, né? A gente vê algumas coisas, a gente foi no IML, fez uma visita no IML, bem interessante também. A gente tem a odontologia em saúde coletiva 3, então a gente faz um estágio em Piraquara, né? Um município aqui do lado de Curitiba, e a gente acompanha a preceptora nas atividades de uma unidade básica de saúde. A gente realmente atende os pacientes e faz o que eles demandam. Então, assim, não vai ter prótese, vão ser mais procedimentos necessários ali que você tem que fazer na hora para resolver a dor de um paciente, coisas do gênero. Mas a gente também fazia consultas lá no UBS eletivas, né, de pacientes que agendaram, muito acompanhamento de gestante. A gente fez palestra também para a sociedade, ali, alguns membros da sociedade, sobre as principais doenças da cavidade oral e como elas se desenvolviam, também sobre higiene, da mesma forma que a gente foi de novo numa escolinha, foi bem bacana. E para finalizar, o 8º período tem pacientes com necessidades especiais, que ela é teórica, mas você pode atender na integrada se você quiser também, que é para te dar uma
vai te abrir os olhos em relação a muitas coisas na odonto, sobre manejo de pacientes que têm necessidades especiais. A gente estuda sobre alguns distúrbios, algumas doenças. Isso te faz ter mais empatia e se colocar mais no lugar daquele paciente e se colocar no lugar dos familiares também naquela situação. Então é uma disciplina que não é toda, eu acredito que não é toda a universidade que tem, então é muito interessante por isso, sabe? E o nono e último semestre do meu currículo era 2 disciplinas, é a continuação da clínica integrada, então não muda nada. Então, se você finalizou algum paciente, você pega outro prontuário. Se você não finalizou, você vai tentando finalizar. E no final das contas, muitas das vezes a gente não finaliza aqueles pacientes e eles voltam a integrada ou são encaminhados para disciplinas unitárias. Tipo, ele só faltou uma prótese parcial e removível, encaminha direto para PPR. Precisa ainda fazer um canal no dente do paciente, manda para endo. Então depende muito do como você conseguiu concluir aquele tratamento ou o andamento daquele tratamento, né? E a gente tem também estágio supervisionado 4, que é o pronto atendimento. Então, para casos somente de dor, a gente atendia ali. A gente fazia uma escala dentre os alunos da turma, ficavam mais ou menos em cada dia, em cada período ali, 4, 5 alunos, e vão chegando os pacientes e a gente vai atendendo, né? Então, ele tá com dor, tem que fazer uma abertura de endo ali, um esvaziamento a gente faz. A cárie já se alastrou muito no dente, tá doendo, tem muita destruição, a gente ia lá e fazia uma cirurgia ali na hora. Então, era para resolver um problema que tá instaurado, sabe? Esse era o objetivo. E no nono período a gente apresenta o nosso TCC, então a gente tem uma semana de TCCs para a turma toda apresentar. O meu TCC foi na área de dentística, envolvendo clareamento dental e faceta direta em resina composta. Então foi uma experiência muito legal, porque foi um caso clínico que eu e a minha dupla fizemos. Então muitos dos TCCs ali da odonto são relatos de caso. Eu sei que em algumas faculdades não tem TCC obrigatório, né, na graduação de odontologia, ou TCC apresentação de algum painel. Mas ali a gente faz na Odonto da Federal, a gente apresenta. Pode ser um projeto de pesquisa, muitos alunos tinham projetos de pesquisa e apresentaram, né? Então, varia um pouquinho aí do tema que você quer fazer teu TCC, em qual área, né? Quanto a optativas, eu acho que no novo currículo vão ter mais opções, mas eu fiz 2 optativas, eu fiz odontologia do esporte, que a gente até aprendeu a fazer um protetor bucal desses de luta, pra quem faz boxe, MMA, enfim. Foi bem interessante, a gente aprende sobre situações que esses esportes podem causar, especialmente, né, visando trauma de dentes, né? Então a gente aprende um pouquinho sobre isso. E eu também fiz periodontia cirúrgica, que pra mim foi uma disciplina inacreditável, de maravilhosa, assim, foi muito boa. A gente aprende a fazer cirurgias periodontais como aumento de coroa clínica, gengivoplastia, enxerto gengival livre. Eu não fiz gengivoplastia, não tive oportunidade, porque a gente que tinha que correr atrás dos pacientes, sabe? Então, às vezes, a gente não conseguia um caso específico. Eu fiz alguns aumentos de coroa, que é um procedimento que todo dentista deveria saber para poder fazer no consultório, né? Porque muitos pacientes vão ter necessidade de fazer esse aumento de coroa para poder fazer um isolamento absoluto, para poder fazer a coroa protética, diversas situações. E eu acabei fazendo uma cirurgia muito legal de enxerto gengival livre, que é pegar um pedacinho ali do céu da boca e colocar numa área ali que a pessoa tenha, por exemplo, uma recessão gengival que já expôs raiz. Então foi bem proveitoso, eu gostei bastante. E vale ressaltar que ali na Federal tem muitas portas para projetos de extensão. Tem o Pet Odonto, que eles trabalham muito em questão de artigo científico, fazem eventos para os alunos ali de laboratórios, alguma prática diferente. Tem laboratório de suturas, tem área de restaurações estéticas, eles fazem muita coisa, assim. E coisas atualizadas da odontologia, novas técnicas, eles convidam os professores para fazer palestra, muito bacana também. Tem as ligas, né, que foram criadas na época de pandemia, feitas por alunos e para alunos. Tem sempre um professor ali que coordena e os alunos, eles leem artigos científicos, apresentam, também fazem alguns eventos. Eu participei da Liga Acadêmica de Rádio, uma época, né, de radiologia. A gente fez eventos de outros professores de outras áreas da odonto, unindo a parte de radiografia, exames de imagem com sua área de atuação, então é muito legal também. Tem as partes de monitorias, que você pode ajudar alunos que estão cursando uma disciplina que você já terminou. Tem as iniciações científicas para alunos que têm interesse em seguir a área acadêmica depois, mestrado, doutorado. Então, ali você participa de um projeto de pesquisa de algum professor, dá continuidade ali junto com os mestrandos, com os doutorandos.
e outros projetos de extensão também a mais que com certeza tem dentro da universidade que você pode participar. E esses projetos, eles valem horas, né, horas complementares que a gente tem que entregar no final do curso, entre o 8º e o 9º período. Mas para finalizar o vídeo aqui com vocês, gente, queria dar realmente uma opinião pessoal sobre a minha experiência. Fazer federal é muito gratificante porque a gente sai muito bem preparado. Além de ter muita teoria, a gente tem muita prática. A gente sai sabendo fazer um diagnóstico assertivo, um bom plano de tratamento, a gente sai bons práticos, né? A gente faz as coisas bem feitas também com cautela. É óbvio, gente, que a experiência, como eu disse, é individual de cada um. O quanto cada pessoa se dedicou, o quanto cada pessoa estudou, o quanto ela praticou, que casos ela pegou. Os casos estão muito atrelados ao que você vê, em qual área você gosta. Às vezes uma pessoa gosta muito de alguma coisa porque ela só pega o caso fácil. Às vezes a pessoa detesta uma coisa porque ela só pegou caso difícil. Então você acaba talvez tendo uma noção melhor da área que você gosta quando você vai atuar mais no mercado aí de trabalho, quando você entrar numa clínica, abrir seu consultório, talvez certas coisas mudem, entende? Com o tempo. E às vezes quando você vai fazendo, você vê que não era tão difícil assim, era só que tudo que é novo dá um certo medo, né? A gente tem medo do desconhecido, mas quando você vai fazendo, você vê que não é tão difícil assim. Que é gratificante quando o teu paciente te agradece, quando ele sai sem dor, você fica muito feliz e você fica muito grato pela oportunidade, entende? Então, além do fato da odonto ali na federal não ter mensalidade, o que já te poupa aí de 6 a 8 mil reais por mês, né? Depende, tem universidades de 8 mil reais. Tem universidades mais em conta, acredito que de uns 13,5, mas, gente, isso é mensal durante quase, basicamente 5 anos, entendeu? Então, a gente precisa pôr as coisas na ponta do lápis. Eu não sei como é estudar numa particular, inclusive quero fazer um vídeo com uma amiga minha dos prós e contras entre uma universidade pública e uma particular. Aí vocês escrevem aqui pra mim se vocês têm interesse num vídeo assim, porque às vezes quem tá em dúvida, tem condições de ir pra uma particular e tem dúvida, poxa, será que eu tento uma universidade federal ou se eu vou direto pra uma particular? Quem sabe um vídeo desse te ajuda a decidir, sabe? A gente sai com muito senso crítico, a gente sai com muita empatia da universidade. Eu acho que são características fundamentais para uma pessoa que vai lidar com a saúde de outra, sabe? Não tem nada mais desconfortável do que você estar sendo atendido por uma pessoa grossa, por uma pessoa que não te passa segurança, por uma pessoa que não dá ouvidos à sua queixa, sabe? Então isso, graças a Deus, a gente aprende a esse manejo com o paciente e a gente aprende que todo paciente é diferente, que a gente vai ter que agir de forma diferente, mas a gente sempre vai manter o respeito, sempre vai fazer o nosso melhor, né? Até porque na colação, né, que a gente vai ter agora em agosto, a gente vai fazer um juramento pelos nossos pacientes, né? Por zelar pela saúde deles e tudo mais. E sobre custo, gente, é como eu falei, eu gastei em média 30 mil reais na minha graduação. Mas eu não tive as manhas de comprar coisas usadas em boas condições desde o começo, acabei comprando muita coisa nova. Então eu aconselho vocês, vejam com alunos que desistiram ou alunos que estão vendendo coisas que vocês podem usar e que vocês podem passar ainda pra frente depois, sabe? Vai te fazer uma economia boa, mas é aquilo que eu falei, acaba sendo caro do mesmo jeito. Eu ainda peguei pandemia, então a gente atrasou um ano aí de formatura, era pra eu ter me formado em 2023, na metade do ano, vou me formar agora na metade de 2024, agora em agosto, né? Tô só aguardando a colação. Então foram situações que fizeram com que a minha experiência em alguns momentos fosse um pouco ruim, porque a gente queria estar estudando, queria estar fazendo as coisas e a pandemia impediu. Eu sei que outras universidades continuaram com a pandemia. Se isso é certo, se isso é errado, se eles tiveram prejuízo de práticas durante a pandemia, mesmo indo para a faculdade, eu não sei, eu não tenho como dizer, eu não vivenciei, mas o que eu vivenciei foi um período de reclusão e que a gente não sabia muito como ia ser organizado esse nosso retorno. Foram muito tempo de incertezas até a gente ter um posicionamento do tipo, vamos voltar em híbrido então, sabe? Então isso foi uma coisa que desmotivou o pessoal por um período, mas depois que voltou, foi feito 3 semestres em um ano, no ano de 2023, isso conseguiu dar uma corrida aí no curso também pra gente conseguir se formar com menos atraso, né? Então, as coisas foram se acertando. E ainda sobre os gastos, né? Vai variar muito da universidade que você tá, do que ela fornece, né? A minha, a gente tinha que comprar papel grau cirúrgico, TNT para fazer campos semicríticos, né? Esterilizar. Alguns materiais de turma a gente tinha que comprar porque a universidade não fornecia.
Na clínica integrada a gente via que tinha bastante coisa até, né? Tipo, cimentos para cimentar as próteses ou para fazer uma proteção pro partinho. Mas coisas às vezes que os professores queriam uma marca específica, óbvio que na licitação não ia ser essa marca cara, ia ser a mais barata ou nem ia vir. Então a gente tinha que comprar. Então de material de turma, às vezes no semestre a gente, no final do curso que a gente atende todo dia, vai muito mais. Às vezes no semestre, se você somar, dá uns R$ 400 só de material de turma, né? Então varia muito, sabe? Eu sei que nos particulares eles têm à disposição mais quantidade de material. Mas assim, gente, no geral, eu recomendo que vocês façam a Universidade Federal do Paraná. É um diploma memorável, você chega no final, você olha pra trás e vê quantas lutas, quantas batalhas você venceu. Eu pretendo gravar um pouquinho, não sei se eu vou conseguir gravar minha colação de grau pra vocês, mas quem sabe eu faça. Se vocês tiverem interesse também, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre como eu me preparei para passar na UFPR, que ela era a minha única opção aqui, eu não ia ter condição de fazer particular e nem de me manter em uma outra cidade. Então, se vocês quiserem que eu fale um pouco, eu posso falar aqui para vocês também. E se vocês gostaram daquela ideia de eu gravar com a minha amiga que se formou pela PUC, eu também vou tentar fazer uma gravação com ela para vocês, tá bom? Obrigada por terem ficado até aqui. Talvez eu tenha esquecido de falar alguma matéria, existe essa chance. Mas me escrevam aqui o que vocês querem, o que vocês gostariam de saber a mais. E se vocês tiverem alguma ideia para vídeo, também, por favor, escrevam aqui. Me siga no Instagram, é @samibarce_, lá eu vou postar alguns reels de rotina, pretendo fazer mais shorts aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado e obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo, tchau, tchau!